Eu confesso que quando eu vi as imagens, eu falei: "Deixa eu ver isso", primeiro porque importunação sexual é crime, né, deve ser denunciado, deve ser tratado não com piada, não com riso, seja qual for a mulher. Mas repercutiu bastante aqui essa notícia de a Michele Bolsonaro, mulher de Bolsonaro, participou, da convenção do PSD, né, em Florianópolis, lá em Santa Catarina, e o Jorginho Mello, que é o governador, participou desse evento, e uma imagem circulou e todo mundo tratou disso como se fosse uma piada. Eu vi comentários machistas, misóginos, né, chamando a respectiva de corrimão, apontando outras situações, etc. E aquilo, sinceramente, não me agradou, ler tudo aquilo e ver a repercussão que estava. E aí fui a primeira a apurar, né, a foto, como é que era a imagem, quem tirou a foto, enfim, a gente fui fazendo ali a apuração, e o vídeo que eu assisti, o único que eu vi, não vi o vídeo completo, não consegui achar, até porque o tempo que a gente tem para essas apurações geralmente é um pouco mais curto, mas o vídeo parava justamente no movimento que ele faz da mão, em que ele retira a mão, e ele está ali abraçado, a mão desce e ele retira a mão. O vídeo cortado exatamente nessa região das nádegas da Michelle, e isso viralizou, pelas razões que a gente já conhece. Eu queria te ouvir, porque é a Michelle, a gente sabe, que a Michelle não merece, do ponto de vista político, nenhuma atenção, porque ela é daquelas que fazem um ataque às lutas das mulheres, aos direitos das mulheres, ela contribui com o fascismo, ela atua diretamente nesse ambiente fundamentalista religioso, não pela religião, e sim pelos seus interesses próprios. Mas, quando eu vejo uma imagem em que eu assisto o comentário de muitos nas redes, numa situação de crime, de abuso contra uma mulher, um abuso sexual contra uma mulher, e ela é tratada como a que deve ser ridicularizada, isso me trouxe um certo incômodo de como a gente tem que tratar esse assunto, ainda que dentro da política tem que fazer justamente a exposição dessa gente, né, o escracho dessa gente, às vezes é necessário. Mas queria te ouvir, porque eu acho que é um debate necessário que a gente precisa fazer com os nossos internautas, com a esquerda, com o campo progressista, sobre essas situações que muitas vezes não são tratadas na política, né, é violência, é abuso contra a mulher, né, Helena? Daí eu acho que você já antecipou o meu pensamento. Eu queria perguntar a você, você assistiu o vídeo, eu não assisti, eu só vi a foto, tá? Eh, Qual foi a sua impressão? A Ele minha estava impressão é minha ou impressão é ele que a estava mão só deles fazendo um movimento? a minha impressão é que o vídeo foi cortado e a foto foi pausada justamente ali para dar aquela impressão. Ao meu ver, ele tirou o braço e não fez a importunação. E se fez, né, e se Eu fez, tive eu tive a impressão de que ele estava fazendo um movimento com o braço, e que aí no movimento com o braço, no print, pode ter dado essa leitura. uhum, E, foi a impressão que eu tive, tá. E eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, para não banalizar uma denúncia grave, tá. exatamente. Então, acho que pela imagem eu não consigo ver, porque o movimento é relevante, porque se ele estava abraçado nela e ele faz um movimento de retirar o braço, Mas aí deixa a mão boba ali, isso é uma importunação sexual, né. Eu aí desconsideraria dessa forma. só o vídeo pode dizer isso, Claro, claro, né, só o vídeo pode exatamente. dizer isso. Agora, se foi importunação sexual, de fato, eh, eu ia até sugerir editar a matéria para não ficar mão boba, porque não é nada boba uma mão, Uhum. né. E aí eu vou pedir a todo mundo: "Ah, Liana, vocês não estão exagerando?". Eu sou a primeira a dizer que tem que ter muito cuidado, tem que olhar o vídeo para ver se ele não estava simplesmente fazendo um movimento natural de retirar a mão. Se ele estava fazendo, então não tem que haver acusação nenhuma. Agora, Exato. se de fato houve importunação, então não é mão boba, é importunação. E aí eu quero dizer a todo mundo, às mulheres e aos homens, que nós mulheres que estamos na política, nós sofremos muito com isso, Muito. tá? Não pensem que a gente, por ser candidata, por ser vereadora, por ser governadora, a gente não sofre com assédio sexual, não. A gente sofre demais. E vou dizer um negócio, no palanque é pior ainda, porque às vezes Se no palanque, aproveitam, né. eu já ouvi isso de duas mulheres, que na hora que elas iam pegar o microfone para falar, passaram a mão nelas, para elas se desestabilizarem emocionalmente, Exato. tá. Então é nojento, é muito violento, não é brincadeira, e se uma pessoa faz isso no contexto, de um palanque, como era ali o que a Michelle Bolsonaro estava, isso é violência política de gênero, sim. E aí, gente, a gente não pode defender nossos princípios só para os nossos aliados. A gente tem que defender nossos princípios para todo mundo. Não é porque a Michelle Bolsonaro é
uma pessoa sem escrúpulos que ela não sofre violência política de gênero. Sofre. Às vezes da esquerda. A esquerda várias vezes já cometeu violência política de gênero contra Michelle Bolsonaro e eu vou ficar a favor dela porque eu sei como é sofrer violência política de gênero. E eu não estou conseguindo ver o chat agora, mas talvez esteja Sim, bombando de gente me criticando. nos criticando aqui. E é importante, Liana, que a gente não entre na linha, porque aqui não é para fazer defesa da Michelle. É uma situação que não pode acontecer e os comentários sempre são esses, assim, coloca a pessoa que está naquela situação como se ela fosse uma qualquer. Esse tipo de discurso é muitas vezes tratado com a menina da esquina, com a menina que está no ônibus, porque ela está de mini saia, porque ela está não sei o quê. Esse é o ambiente. E não é uma defesa, vamos sair em defesa da Michelle, porque o Jorginho não sei o quê. Não, é esse tipo de comportamento masculino, como a Liana destacou aqui, acontece muito com esse objetivo. Pode ser que não aconteceu lá, pode ser que seja só um movimento de mão, mas o que me chamou a atenção muito eram os comentários nas redes sobre isso. Era o comentário para dizer que ela estava satisfeita, que ela não sei o quê, e não entendendo que importunação sexual, porque isso estimula na cabeça de muitos homens que ele pode fazer, dependendo da mulher. Então, não importa qual mulher. Você não faz esse tipo de situação, porque isso é crime, isso é um abuso, traz essas condições para nós que nos aciona vários gatilhos, porque para quem sofreu abuso sabe o que é essa condição. Então, é disso que a gente está se tratando aqui, e não sobre, a Michelle merece mesmo, ela que se dane e tal. Que é esse o comentário que às vezes surge aqui no chat, né, Helena? Não, é exatamente isso. Eu quero que vocês entendam que nós, mulheres que estamos na política, nós sofremos muita importunação sexual, assédio sexual, violência política de gênero, muito. E é horrível. Não é uma coisa engraçada, não. É horrível. Pior é que você está num lugar, imagina você num palanque e alguém passar a mão na sua bunda. Sério mesmo. Uhum. A sua vontade de fazer o quê? E você usar isso como estratégia para desestabilizar uma candidata mulher, para ela fazer um mau discurso. É isso que acontece. Não pensem que uma mulher que é prefeita, governadora, vereadora, não deixa de sofrer assédio sexual, porque, não, agora vão respeitá-la. Não respeitam, não. Uhum. Não respeitam. A gente tem que enfrentar isso. É cotidiano. Assédio sexual é uma coisa asquerosa, nojenta. Não deve existir. E na seara política, para desestabilizar as candidatas mulheres, é mais nojento ainda. Então, a gente tem que ser contra esse tipo de situação em qualquer caso. Em qualquer caso. Isso tem que ser intolerável na nossa sociedade. E aí, é claro, eu tive a impressão, olhando a foto, de que ele não estava cometendo importunação sexual. Deu a impressão de que ele estava só fazendo movimentos de mão. Isso tem que ser levado com muita seriedade. A gente não pode fazer uma acusação leviana ou na brincadeira. Esse é o tipo de coisa que não se leva na brincadeira, não é brincadeira. Só quem já sofreu importunação sexual sabe que isso não é brincadeira, não tem nada de engraçado nisso. Tem nada de engraçado. Então, a acusação também não pode ser leviana. A acusação só pode existir se de fato a gente viu elementos que nos levam a crer que de fato houve importunação sexual. Se houve importunação sexual, então não é mão boba, porque não tem nada de bobo isso. Bobo é quem chama uma coisa grave dessas de bobagem. Então, não importa quem seja, a gente tem que criticar esse tipo de situação sempre, em qualquer caso, e tem que, porque senão a gente flerta com uma cultura que é a cultura de que isso é tolerável, quando não é. Não é. Não é.